Olá, turma! Sejam bem-vindos na nossa segunda videoaula de matemática. Bem, quem não assistiu à primeira videoaula, que foi uma revisão de trigonometria no triângulo retângulo, não deixe de fazer isso, de assisti-la antes de ver essa aula, tudo bem? Agora a gente vai estudar relações trigonométricas num triângulo qualquer. A gente vai ver nessa videoaula a lei dos senos e a lei dos cossenos. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, comecei aqui com a imagem de um triângulo retângulo que a gente estudou a aula passada. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. A gente viu que o teorema de Pitágoras, as relações de seno, cosseno, tangente, só podem ser aplicadas aqui no triângulo retângulo, que é o triângulo que possui o ângulo reto, que é formado pelos dois catetos e tem hipotenusa. Bem, o que a gente vai estudar na aula de hoje serve para triângulos quaisquer, tá? Que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Bom, pessoal, então temos aqui dois triângulos quaisquer que não possuem um ângulo de 90 graus, tá? Esse aqui tem um ângulo obtusângulo, que é um ângulo maior que 90. Necessariamente os outros dois são agudos, que são menores que 90, tá? Porque a soma dos três tem que dar 180. Então não teria como ter dois medindo mais que 90. E esse outro triângulo aqui tem os três ângulos agudos, os três ângulos medindo menos que 90 graus. Bem, antes de enunciar a lei dos senos e a lei dos cossenos, eu vou explicar aqui um padrão, tá, de nomenclatura que a gente vai usar. Esse vértice aqui, eu chamei ele de Bzão, tá? O vértice é um ponto, a letra maiúscula. Então, se esse é o vértice B, esse aqui é o ângulo B, tá? E o comprimento do lado oposto a esse ângulo, eu vou chamar de Bzinho. Tá? Vou usar isso em todos os vértices. Então, se esse aqui é o vértice A, esse aqui é o ângulo A e esse aqui é o lado Azinho. Se esse aqui é o vértice C, esse aqui é o ângulo C e esse aqui é o lado que mede C. Tudo bem? Fiz exatamente a mesma coisa aqui no outro, tá? Vamos, então, primeiro enunciar a lei dos cossenos. Então, em todo triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Bem, o que está escrito aqui? Vamos lá, vou escolher um lado qualquer, tá? Por exemplo, aqui, esse lado A. Então, o quadrado desse lado, A ao quadrado, é a soma dos quadrados dos outros dois, então vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado, menos o dobro do produto das medidas desses lados, então menos 2 vezes B vezes C, pelo cosseno do ângulo por eles formado. Então, vezes o cosseno, qual é o ângulo formado pelos lados B e C? É o ângulo A, tá vendo? Então, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Gente, se fosse nesse outro triângulo aqui, ficaria exatamente a mesma coisa, tá? Então, olha só, se eu comecei aqui com A ao quadrado igual, o ângulo que entra aqui é o ângulo A, tá? A gente pode enunciar, a gente pode aplicar isso para qualquer um dos outros lados. E aí, se eu começar B ao quadrado igual e aplicar essa lei dos cossenos, o ângulo que vai estar aqui vai ser o ângulo B, tá? E se eu quiser começar pelo C ao quadrado, o ângulo que vai entrar ali é o C. Então, depois que a gente entende, você pode olhar, ai, que fórmula grande de decorar, tenta entender o esquema que a gente consegue aplicar para qualquer lado. Quer ver? Vamos ver. Vamos fazer agora usando o B, por exemplo. Vou olhar nesse triângulo aqui, tá? Então, quero começar por aqui. Então, vai ser B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o cosseno de B. Então, tá aqui, B ao quadrado, A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno de B. Bem, e a terceira equação que a gente pode ter é, começando por esse lado C ao quadrado, você vai precisar deste ângulo aqui. Então, como é que fica essa equação? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do C, tá? Ah, professora, mas qual das três fórmulas eu vou utilizar? Bem, depende do exercício, depende do que ele te deu ou do que ele te pediu. Por exemplo, se ele te der os três lados e lhe pedir algo sobre o ângulo C, você vai ter que usar essa fórmula aqui. Se ele te deu os três lados e pediu alguma coisa sobre o ângulo A, você vai ter que usar essa fórmula aqui, porque é aqui que entra a informação do cosseno de A.
Tudo bem? Agora, ele me deu um ângulo e faltou algum dos lados. Você vai ter que utilizar a fórmula onde você tem o ângulo, tá? Por exemplo, faltou o ângulo, o lado A, eu não tenho o A, ele quer que eu descubra o A. Não é obrigatório você usar essa, que começa com A. Se você não tiver o cosseno de A, você não vai conseguir utilizar essa, tá? Então, vamos supor que faltou o lado A, mas ele me deu o valor do B, ou do cosseno de B. A fórmula que você vai ter que usar é essa daqui. Tudo bem? A gente vai ver em exercício. O lance aqui, por enquanto, é o seguinte, entender a fórmula. A gente não vai ficar decorando essas letras. Você vai simplesmente entender que a gente decora meio que a carcaça. Aqui vai estar o quadrado, aqui vai estar o quadrado, aqui vai estar o quadrado. Até aqui, ó, excluindo isso, parece até o teorema de Pitágoras, né? Só que aqui ainda vai ter um menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Tá? Vai ser isso para qualquer uma das 3 letras. Bem, vamos ver exercício que eu acho que vai ficar mais simples da gente entender. Então, na figura, calcule cosseno de alfa. Olha só, me botou um triângulo aqui qualquer, tá? Não tem ângulo reto aqui. Indicou que esse aqui é um ângulo alfa. Então, se não tem ângulo reto, não posso usar nem teorema de Pitágoras, nem as relações seno, cosseno e tangente. E ele me deu os 3 lados. Então, ele me deu tudo que eu preciso para usar a lei dos cossenos, tá? Então, se na lei dos cossenos eu quero utilizar esse ângulo aqui, eu preciso começar enunciando ela usando esse lado aqui. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 2 vezes o cosseno de alfa. Então, vamos escrever isso aqui. Então, raiz de 2 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes o cosseno de alfa. Gente, agora é só fazer conta. 2 ao quadrado dá 2, 1 ao quadrado é 1, mais 4, menos 4 cosseno alfa. Tá? Então, temos essa equação. 1 mais 4 dá 5, passando para lá fica 2 menos 5 igual a menos 4 cosseno alfa. 2 menos 5 é menos 3. Então, menos 3 igual a menos 4 cosseno alfa, que é a mesma coisa que 4 cosseno alfa igual a 3. Dividindo por 4, a gente chega que cosseno alfa é 3 sobre 4. E acabou o problema, né? Porque foi isso que ele pediu, o valor do cosseno de alfa. Bem, vamos ver aqui outro exercício. Então, dado um triângulo ABC, tal que a medida C mede 2, BC mede raiz de 3 e o ângulo ACB mede 30. Determine a medida do lado AB. Bem, gente, a primeira coisa é a gente fazer o desenho. Então, vou desenhar um triângulo qualquer, vou botar lá meus vértices A, B e C e vou preencher com esses dados aqui, tá? Então, por exemplo, fiz esse desenho. ABC, o AC mede 2, o BC mede raiz de 3. E o ângulo ACB, qual é o ângulo ACB? Ó? ACB. É esse ângulo aqui, tá? Mede 30 graus. Determine a medida do lado AB. Então, ele quer essa medida aqui. Gente, se você não fala que o triângulo é retângulo, você não pode usar teorema de Pitágoras, tá? O enunciado não me falou que eu tenho um ângulo de 90 graus, nem disse que o triângulo é retângulo, nem botou o desenho com aquele quadradinho indicando o triângulo retângulo, tá? Então, esquece o teorema de Pitágoras. Você também não pode equacionar as relações trigonométricas, tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, também não pode, porque isso também só é válido no triângulo retângulo. Vamos lá. A gente tem 2 lados, que é um terceiro lado, e a gente conhece um ângulo, que é um ângulo notável. 30 graus eu conheço o valor do cosseno dele, tá? Então, a gente vai usar lei dos cossenos aqui, tudo bem? Os outros 2 ângulos eu não conheço. Então, como é que eu vou fazer a lei dos cossenos? Tem 3 fórmulas diferentes. Vamos pensar naquela lógica, olha só. Se eu só tenho esse ângulo, eu vou ter que usar ele, tá? Então, para eu usar o cosseno de C, eu tenho que começar a minha fórmula por esse lado daqui, tá? Que é o Czinho. Então, vamos começar aqui. Esse lado, que é o que ele pediu, ao quadrado. Então, AB ao quadrado é o outro lado ao quadrado, 2 ao quadrado, mais o raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes a multiplicação desses 2 lados, vezes o cosseno desse ângulo. Eu não tenho outra opção, tá? Se eu começasse pelo 2, 2 ao quadrado, seria esse ao quadrado mais esse ao quadrado, mas aí você ia precisar desse ângulo, que você não tem, tá? Idem para o outro, se você começasse com raiz de 3 ao quadrado, você ia precisar do cosseno de A, que você não tem. Tá? Então, a gente só tem essa opção. Então, tá aqui, agora é só resolver isso, tá, gente? Então, a B continua aqui, que é a nossa incógnita. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3.
né? Então, isso vai ficar AB ao quadrado é 4 mais 3, aqui dá menos 4 raiz de 3 vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, já substituí aqui, tá? Então, vai ficar 4 mais 3, 7. Aqui, gente, vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então, 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, isso deu 7 menos 6, que é 1. Então, o lado AB ao quadrado mede 1. Logo, o lado AB vai ser 1 também, né? Raiz quadrada de 1 é 1, isso é um problema. Bem, pessoal, vamos agora ver a lei dos senos. A lei dos senos, ela diz que as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. E essa proporção, gente, é na mesma razão do diâmetro do círculo circunscrito ao triângulo. Primeiro vamos relembrar o que é diâmetro e círculo circunscrito. Gente, eu colei aqui a imagem lá da nossa apresentação, só para explicar uma coisa aqui rapidamente. Esse triângulo, ele está inscrito nesse círculo, que é a mesma coisa que falar que o círculo está circunscrito ao triângulo. Então, triângulo inscrito ou círculo circunscrito, tá? Mas não basta estar por dentro ou estar por fora. Esses vértices aqui precisam estar em cima da circunferência, tá? Por exemplo, deixa eu botar uma outra circunferência aqui, deixa eu botar um triângulo aqui. Esse triângulo aqui, gente, ele não está inscrito na circunferência. Embora ele esteja dentro da circunferência, os vértices dele não estão sobre a circunferência, tá? Então, também não posso falar que essa circunferência é circunscrita ao triângulo. Para isso acontecer, os 3 vértices do triângulo têm que estar em cima, sobre a circunferência. Tudo bem? Além disso, gente, vamos relembrar o que é diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Ó, finge que aqui é o centro dessa circunferência, tá? Um diâmetro é uma corda do círculo, mas não é uma corda qualquer, tá? Tipo, isso daqui é uma corda do círculo, mas não é um diâmetro. Isso daqui é uma corda do círculo, mas não é um diâmetro. Para ser um diâmetro, tem que passar pelo centro, tá? Então, essa cordinha aqui, que eu botei ali em vermelho, tá? É um diâmetro desse círculo, está passando pelo centro. Se passa pelo centro, ó, daqui até aqui, mede o raio do círculo, né? E daqui até aqui também mede o raio do círculo. Então, esse diâmetro mede 2 vezes o raio do círculo. Então, gente, tendo um triângulo qualquer, tá? E uma circunferência circunscrita a esse triângulo, o que a lei dos senos diz é o seguinte. Bem, eu vou usar aquela mesma nomenclatura, tá? O lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de Bzinho. O lado oposto ao ângulo C de Czinho. E o lado oposto ao ângulo A eu vou falar que mede Azinho. Então, o que a lei dos senos fala é o seguinte, que Azinho sobre o seno de A é igual a Bzinho sobre o seno de B, que é igual a Czinho sobre o seno de C. E isso vale 2R, essa proporção vale 2R. Gente, nem sempre você vai precisar montar isso tudo, tá? Você pode, inclusive, nem ter o valor do raio, você pode nem ter a circunferência. E trabalhar, por exemplo, só com essa igualdade aqui, com essa proporção. Você pode multiplicar em cruz e já resolver o problema. Então, tudo depende também do problema que você tem. Vamos ver um exemplo, ó. Em um círculo de raio 5 metros, está inscrito um triângulo ABC, no qual o ângulo A mede 45 graus. Determine a medida do lado oposto ao ângulo A desse triângulo. Bem, então ele me deu o raio do círculo circunscrito, né? Se o triângulo está inscrito, o círculo está circunscrito. Me deu o ângulo, que é um ângulo notável, que eu conheço o seno dele. Beleza, não preciso de mais nada. Basta montar uma fração daquela e igualar a 2R, tá? Bem, então vamos fazer um rascunho aqui, um desenho. Eu tenho um ângulo A medindo 45 graus, tá? Num triângulo que está inscrito em um círculo. Esse lado oposto aqui, que é o que ele pede, eu vou chamar de Azinho. Então, pela lei dos senos, a gente tem que Azinho sobre o seno de A é igual a 2 vezes o R. Seno de A é seno de 45, né? E o raio é 5. Seno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. Então, fica A sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 2 vezes 5, que é 10.
passa isso para cá multiplicando, A vai dar 10 vezes raiz de 2 sobre 2, dá para simplificar 10 dividido por 2, dá 5, né? Então, A vai dar 5 vezes raiz de 2 metros. Só isso, pessoal. Bem, pessoal, essa aula fica por aqui, tá? Não deixem de fazer os exercícios que vão estar aqui na atividade 1. Vocês podem e devem utilizar os comentários desse tópico para registrar as dúvidas referentes à videoaula ou referente aos exercícios. Não precisa aguardar uma semana até o encontro síncrono. Vamos tentar ir sanando já as dúvidas por aqui, pelo e-mail ou pelo mural da nossa sala virtual, ou ainda pela ferramenta lá do WhatsApp que tem auxiliado bastante a gente. Vocês podem mandar as dúvidas por representante, ele vai me encaminhar. Mesmo que seja assim, professor, eu não sei nem como começar. E aí eu vou fazer um áudio, vou fazer uma imagem ou um vídeo, alguma coisa para enviar explicando. E a dúvida de um é a dúvida de outro também, vocês vão receber no grupo, todo mundo vai poder ver e partilhar da resolução e do raciocínio. Eu não costumo dar a resolução, eu vou te dar o raciocínio, vou te explicar como é que faz para você tentar fazer sozinho primeiro. Então, quero ver esse movimento aqui na nossa sala virtual e de qualquer forma a gente vai ter o nosso encontro síncrono também para fazer exercícios e dúvidas desse conteúdo. Tudo bem? Gente, bom estudo a todos, bom retorno e fiquem com Deus.